Bom dia a todos. Você pode ficar em pé para a gente fazer uma oração, por favor? Nosso querido Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque uma vez mais nós temos a oportunidade de nos reunirmos na Tua igreja na manhã de sábado. Estamos aqui, Senhor, com um propósito santo, que é te adorar, te servir e receber também a bênção do Senhor. Que esta bênção, ó Deus, seja extensiva a cada um dos Teus filhos e filhas que nesta manhã estão aqui presentes na Igreja do Pari, mas também aqueles que nos acompanham por meio das redes sociais. Que o Teu poder e graça, Senhor, possa se manifestar na vida de cada um de nós. Aceite a nossa adoração, conceda-nos o Teu perdão, pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia a todos. Alegria, uma vez mais, voltar aqui à Igreja do Pari, estar com vocês. Fico muito feliz com o convite. Foi proposital, eu tinha esta data livre e quando me convidaram, falei, é na Igreja do Pari? Então eu irei. Bom estar com vocês, viu? Deus abençoe a sua vida, espero que você esteja feliz, tenha tido uma semana abençoada, que você esteja uma vez mais disposto a ouvir e receber no coração a palavra do Senhor. Quer puxar? Assim enquadra melhor? Muito bem. Eu queria, na verdade, era fugir da câmera. Eu tenho um certo preconceito com essas coisas, mas de um tempo desse para cá a gente tem que se adaptar, né? Se eu pudesse, todas as vezes que eu vou à igreja, se eu tivesse esse poder, né, eu faria uma oração para que os equipamentos não funcionassem, só o microfone. Mas vamos lá, algumas pessoas me veem por aí. Deus abençoe você que está nos acompanhando pelos canais aqui da Igreja do Pari. Eu quero convidar você a meditarmos nessa manhã em um assunto que eu acho muito importante. E quando eu recebi o convite, eu pensei em falar sobre isso. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 26. Vamos falar hoje um pouco a respeito das últimas horas da vida de Jesus. Faria-nos bem meditar um pouco a respeito dessas horas. Não sei se você já percebeu, mas os evangelhos, boa parte deles está concentrado nas últimas horas da vida de Jesus. E hoje eu queria aproveitar os poucos minutos que nós temos aqui para meditarmos um pouco sobre essas últimas horas, aquelas últimas horas da vida de Jesus, as pessoas que estavam envolvidas com ele e as decisões que elas foram convidadas a fazer. E também nós refletirmos sobre as decisões que nós podemos tomar enquanto nós aguardamos a segunda vinda de Jesus. Então quero ler com você o que está escrito em Mateus no capítulo 26, versículo 31. Aqui nesta versão que eu tenho, que é a Almeida Revista e Atualizada, está escrito assim, Mateus 26, verso 31. Então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Essas palavras elas foram proferidas por Jesus na noite em que ele foi traído, a noite em que ele foi preso, aquela quinta-feira à noite, que na próxima semana nós comemoramos, né? Nós relembramos e nós chamamos de Semana Santa ou Semana do Calvário. Jesus estava já há algum tempo preparando os seus discípulos para o que aconteceria naqueles dias. E quando o dia chegou, eles estavam absolutamente despreparados. Por isso Jesus disse, esta noite, todos vocês, de uma maneira ou de outra, se escandalizarão em mim. Alguns personagens são centrais nos evangelhos. Nós vamos falar de alguns deles aqui e as decisões que eles tomaram. Eu quero ir direto para o primeiro personagem que nós iremos falar e quais foram as decisões, ou qual foi a decisão importante que ele tomou
naquele contexto ali. Então, veja comigo, por favor, o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22. Esse é não é o mais apreciado, mas é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia. Entre outros, a história dele, ainda que de forma negativa, é conhecida por todos nós. Lucas capítulo 22, a partir do verso 3. Quem encontrou diz o quê? Quem encontrou diz: encontrei. Quem não encontrou diz: espera aí que eu vou encontrar. Lucas capítulo 22, versículo de número 3. Está escrito assim: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e com os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Então esse texto fala a respeito de Judas. E há algo aqui interessante e forte. Diz que Judas permitiu que Satanás entrasse nele. E há um detalhe importante aqui. Porque ao dizer isso, o escritor aqui diz que Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, e este era um dos 12. Veja, Judas Iscariotes, ele estava fisicamente muito próximo de Jesus, assim como os outros 11. Porém, irmãos, isso não impediu que Satanás tomasse conta da vida dele. E essa é a primeira reflexão que eu quero fazer com você nesta manhã. O fato de nós estarmos neste lugar, o fato de nós termos o nosso nome nos livros da igreja, o fato de nós sermos chamados filhos de Deus, o fato de nós sermos considerados cristãos, isso não nos livra dos ataques do maligno. Perceba que Judas, embora estivesse sempre ao lado de Jesus, ele permitiu que isso acontecesse. Eu quero ler com vocês um pequeno relato que eu encontrei no livro O Desejado de Todas as Nações. Se esse negócio aqui funcionasse, né? Um relato a respeito da vida de Judas e como essa história poderia ter sido diferente. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Se eu encontrar até as 3 horas da tarde, eu vou ler com vocês, irmão. Se não, vamos deixar para outro dia, né? Vocês já perceberam que eu não sei mexer com essas coisas eletrônicas, né? E meu celular está... Se alguém aí trabalha no ramo de... Agora acho que deu certo. Vai ficar para outra hora. Mas o texto que eu ia ler diz o seguinte, irmãos, que Judas, ele, apesar de estar próximo de Jesus, ele permitiu que Satanás entrasse no seu coração, porque ele jamais se comprometeu com a pessoa de Jesus. Ele estava próximo, mas ele não estava comprometido. Ele tinha o desejo de ser salvo, mas ele não tomou os cuidados necessários para que ele fosse salvo. A história de Judas poderia ter sido diferente, porém, esse afastamento do coração da pessoa de Judas em relação a Jesus permitiu com que Satanás entrasse na sua vida. E nós conhecemos a história de Judas. É uma história trágica. Uma história trágica porque as mesmas oportunidades que os outros discípulos tiveram, Judas também teve. Mas ele desperdiçou essa oportunidade, a oportunidade de viver a eternidade ao lado de Jesus. Então, mesmo Judas sendo um dos 12, estando próximo de Jesus fisicamente, ele estava longe, estava muito longe. E a Bíblia diz
que Judas tinha o seu coração afastado das coisas de Deus, porque ele estava sempre voltado para as coisas materiais. A decisão de Judas ao trair Jesus foi pensada a respeito das coisas materiais. E o interessante é que Judas, ele traiu o mestre por uma quantia muito pequena, um valor insignificante. Às vezes, irmãos, nós perdemos o maior tesouro por coisas insignificantes. O maior erro que alguém pode cometer é não dar importância às coisas pequenas. Porque alguns de nós, irmãos, espero que não de nós aqui, mas algumas pessoas, alguns cristãos irão se perder não por coisas grandes, mas por coisas pequenas. São os pequenos detalhes da vida que vão afastando as pessoas de Jesus, e vai chegar um momento em que ele vai estar na mesma condição de Judas. A Bíblia diz que Judas poderia ter mudado o curso da sua vida, mas à medida que ele foi se afastando do Senhor, embora estivesse perto dele, ele foi perdendo essas oportunidades. E quando ele se deu conta do que ele havia feito, a Bíblia diz que ao invés de ele se voltar para Jesus, ele tomou a pior decisão que ele poderia, a decisão de tirar a própria vida. Então, Judas, naquele contexto, naqueles momentos decisivos, ele poderia ter tomado outra decisão, mas Judas tomou uma decisão infeliz. A decisão dele foi de trair o seu mestre. Eu espero que ao longo da sua vida, as pequenas decisões que você faz possa te conduzir a grandes decisões ao lado de Jesus. Porque, como eu disse aqui na última vez, nós só tomamos grandes decisões na vida, decisões importantes, quando nós estamos acostumados a fazer pequenas decisões corretas. E quando nós nos acostumamos a pequenas decisões erradas, isso facilita tomarmos grandes decisões erradas. E foi isso que aconteceu com a pessoa de Judas. Então eu quero partir para o segundo personagem que nós iremos falar aqui, que está também aí no Evangelho de Lucas agora. Lucas capítulo 22, lá onde nós estamos, Lucas capítulo 22, versículo 54. Lucas 22, 54. Esse é outro personagem conhecido da Bíblia. Porém, a sua história, ela, embora tenha tido muitos fracassos, sua história foi muito diferente. Ele é lembrado nas Escrituras de uma forma muito diferente de Judas. Capítulo 22, versículo 54 em diante. Lemos assim: então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro o seguiu de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram. Então, levaram e conduziram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguiu de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor que lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes do cantar do galo. Naquela mesma noite, quando Jesus disse que todos eles se escandalizariam, Pedro disse: Senhor, ainda que todos se escandalizem, ainda que todos te neguem, eu jamais o farei. Diferente de Judas, Pedro tinha um outro problema.
não era a ganância. O problema dele não estava relacionado ao dinheiro. O problema de Pedro é que ele era muito confiante em si. A autoconfiança era um problema na vida de Pedro. Isso não é na vida de todos nós. Não é errado ter autoconfiança. Mas quando a nossa autoconfiança é maior do que a nossa confiança em Deus, isso é um problema. E isso aconteceu com Pedro. E Pedro, de certa forma, até discutiu com Jesus. Porque Jesus disse: olha, Pedro, tu vai me negar. Ele disse: Senhor, os outros talvez façam isso. Ainda que todos te neguem, eu jamais o farei. Eu jamais o farei. E Jesus afirmou a ele, naquela mesma noite, antes do cantar do galo, ele o negaria 3 vezes. E isso de fato aconteceu. E o que foi que aconteceu, irmãos, na vida de Pedro, que aconteceu naquele momento ali, para que Pedro tomasse essa decisão? Algumas pessoas dizem assim: Pedro, ele era um homem covarde. Isso não é verdade. Pedro era um homem muito corajoso. O problema dele não era covardia, o problema dele era a autoconfiança. Quando prenderam Jesus, e o texto que nós lemos esclarece isso, diz que Pedro o seguiu de longe. Quero fazer uma outra reflexão aqui com a igreja. Como nós temos seguido a Jesus, irmãos? Porque naquele momento importante da vida de Pedro, a Bíblia diz que ele passou a seguir a Jesus de longe. E é nesses momentos, irmãos, são nesses momentos que nós fracassamos, quando nós seguimos Jesus de longe. Pedro, ele poderia ter sustentado a sua fé, mas como ele estava, e essa expressão seguindo Jesus de longe, corrobora o sentimento de Judas, que estava próximo fisicamente, mas estava longe do Senhor. Pedro o seguiu de longe. E embora Pedro tivesse seguido de longe, diz que ele se assentou com os outros. E esses outros aqui, irmãos, não está se referindo aos seus colegas, os discípulos. As pessoas que estavam ali para acompanhar os acontecimentos. Você sabe muito bem que foi a multidão que pediu que Jesus fosse crucificado. E algumas pessoas estavam ali só para ver, como diz a história, né? Desculpem aí o trocadilho, só para ver a banda passar. E Pedro afastou-se de Jesus e passou a segui-lo de longe e assentou-se com os outros. Você sabe o que a Bíblia diz acerca disso no Salmo 1, né? Que nós não devemos nos assentar à roda dos escarnecedores. E é muito comum, irmãos, quando nós estamos em grupo, sermos influenciados pelo grupo. Isso aconteceu com Pedro. Alguns cristãos, eles são muito fiéis quando eles estão com o seu grupo, quando estão no seu lugar de fala, no seu lugar, com as pessoas que compartilham as suas experiências. Mas quando eles estão no outro grupo, e quando a força do argumento é grande, muitos cristãos fracassam. Pedro assentou-se com aquele grupo que não era o seu, e alguém o reconheceu dizendo: você é um deles. E Pedro negou pela primeira vez dizendo: eu não sou. Eu não sei do que você está falando. Alguma coisa aconteceu no coração de Pedro que ele negou que conhecia Jesus. Negou que conhecia Jesus. E a Bíblia diz que, passada mais ou menos 1 hora, outra pessoa, perceba que Pedro ficou um bom tempo ali. Ele poderia ter refletido nisso. Puxa, eu neguei que o conheço. Uma outra pessoa se aproximou dele e disse: você é. A sua maneira de ser, de vestir, de se comportar, de falar, você é um deles. Ele disse: não, eu não sou. Não sei do que você está falando. Pedro nega pela segunda vez. E depois ele protesta, xinga até, dizendo: eu não sei quem é esse homem. Sabe, irmãos, os nossos erros, geralmente eles são progressivos.
Um abismo sempre chama outro abismo. E é por isso que algumas pessoas, quando elas abandonam a Deus e abandonam a igreja, elas começaram a fazer isso lá atrás. Não é quando você sente falta da pessoa aqui na igreja que ela abandona a Deus. Existem também aqueles que dizem assim: não, eu abandonei a igreja, mas não abandonei a Deus. E isso também é uma grande mentira. Porque quando nós estamos com Deus, nós procuramos o lugar onde se adora a Deus. Pedro foi se afastando de Jesus, seguindo de longe. Chegou um momento em que ele tomou a decisão de negar completamente até conhecê-lo. Tomemos cuidado, irmãos, para a maneira como nós agimos em relação a Deus. Nós não podemos nos relacionar com Deus apenas nesse momento que nós nos reunimos na igreja para louvar, para ouvir a pregação da palavra. A nossa vida devocional precisa ser constante, porque nós corremos muito mais riscos quando nós estamos lá fora do que quando nós estamos aqui. Aqui é relativamente fácil servir a Deus, ser fiéis a Deus. O problema é quando nós saímos por aquela porta. Então Pedro seguiu Jesus de longe, e isso levou a tomar a decisão de negá-lo. Então Judas decidiu traí-lo por uma quantia insignificante. Às vezes as pessoas traem a Jesus por algo muito pequeno. Algo muito pequeno. Pedro tomou a decisão de negar que sequer o conhecia. E eu quero falar de um terceiro personagem. Já estamos aí no capítulo 22, vamos continuar nele. Agora no primeiro versículo. Versos 1 e verso 2 do capítulo 22 de Lucas. Personagens no plural agora. Estava próxima a festas dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Então veja, a festa da Páscoa era um momento especial para o povo judeu. Era um momento que relembrava a libertação deles da escravidão lá no Egito. E eles faziam essa comemoração, todo ano, como sinal de libertação. E os líderes religiosos, eles estavam preocupados. Veja com que eles estavam preocupados. Preocupados em como tirar a vida de Jesus de uma maneira discreta, porque eles temiam o povo. Veja, eles temiam o povo, eles não temiam a Deus. Eles queriam tirar a vida de alguém, porque esse alguém contrariava os seus propósitos. O que estava acontecendo ali, irmãos? Jesus, ao longo daqueles 3 anos e pouco, ele havia ganhado, vamos dizer assim, a mídia, né? Ele estava muito mais famoso, chamava muito mais atenção do que os líderes de Israel. Aqueles que estavam ali encarregados de cuidar dos oráculos de Deus, que eram a elite religiosa do povo de Deus. Só que à medida que eles se afastaram de Deus e se voltaram apenas para as cerimônias do templo, eles estavam tramando a morte de alguém na semana da Páscoa. E esse alguém que eles estavam tramando a morte, eles não sabiam, não reconheceram, mas era o próprio Cordeiro Pascal. Era o próprio Deus encarnado. Existe um perigo muito grande, irmãos, em sermos religiosos. As pessoas se tornam muito religiosas e elas fazem coisas absurdas por conta da religião, em nome da religião. Você sabe disso, é claro, mas grandes crimes aconteceram na humanidade em nome de Deus. E esses escribas, fariseus, os líderes religiosos de Israel,
eles tomaram a decisão de matar alguém, porque estavam contrariando seus interesses religiosos. Jesus havia se tornado uma celebridade, e isso contrariava os seus interesses. Agora havia um problema, irmãos. Os judeus, os líderes religiosos, eles não possuíam autoridade para tirar a vida, pois eles estavam sob a tutela de Roma. Eles tinham autoridade religiosa, mas não tinham autoridade civil. E eles decidiram que Jesus precisava morrer. Então eles criaram todo um plano para que isso acontecesse. Veja, os romanos, eles não estavam preocupados se alguém dizia ser Deus ou ser filho de Deus. Estavam preocupados com isso. Os judeus, sim. Então os judeus o acusaram de blasfêmia, porque Jesus disse que era o filho de Deus, que era o próprio Deus. Mas isso não fazia muito sentido para os romanos. Então eles criaram uma outra situação, porque eles precisavam acusá-lo de alguma coisa diante dos romanos. Então eles acusaram Jesus de estar formando um complô contra Roma, porque Jesus havia dito que era o rei dos judeus. E para os romanos isso era um problema, porque eles já possuíam um rei chamado César. Então eles levaram esta acusação até os romanos, os únicos que poderiam executar a sentença de morte. E foi desta forma que eles conseguiram convencer os romanos a executar Jesus. Judas decidiu traí-lo por 30 moedas. Pedro decidiu negá-lo, negou que o conhecia. Os líderes de Israel decidiram que ele tinha que morrer. Veja que todos que estavam participando daquele momento ali foram obrigados a tomarem uma decisão. Sabe por quê, irmãos? Porque no nosso relacionamento com Deus, nenhum de nós é neutro. Todos nós precisamos dizer de que lado nós estamos. De uma maneira ou de outra, nós dizemos de que lado nós estamos, a quem nós servimos, a fé que nós defendemos. E em momentos cruciais, momentos decisivos, as pessoas revelam efetivamente de que lado elas estão. Por isso que eu falei há pouco das pequenas decisões que nós tomamos hoje, nos conduzirão a grandes decisões no futuro. Os escribas e fariseus decidiram que Jesus precisava morrer. Agora, irmãos, eu deixei esse personagem aqui mais para o final, porque responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Versículo 23. Que mal ele fez? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais clamavam e diziam: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Quem era Pilatos, irmãos? Pilatos, ele era o governador daquela província, era o governador romano daquela província, e ele tinha toda a autoridade. Vocês vão lembrar que naquela mesma noite, ao Jesus ser conduzido a Pilatos, Pilatos entrevistou Jesus, e Jesus não respondeu nenhuma palavra. Então Pilatos disse assim a Jesus, assim: olha, você não me responde nada, você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te matar? Jesus disse: nenhuma autoridade você teria sobre mim,
se do alto não te fosse dado. Então Pilatos já havia confessado, e era verdade, que ele tinha toda a autoridade a respeito daquele caso. Ele poderia simplesmente soltar Jesus ou soltar a Barrabás. Qual que era a questão? Havia uma tradição que por ocasião da Páscoa, o governador soltasse um prisioneiro. Esqueci agora o termo jurídico, né? Salvo-conduto? É uma anistia. Alguém que estava condenado por um ato de misericórdia em homenagem à Páscoa, ele soltava um prisioneiro. E ali havia 2 prisioneiros. Haviam outros, mas entre os escolhidos, aqueles 2, Jesus e Barrabás. Pilatos poderia simplesmente escolher um e soltar. Mas qual era a profissão de Pilatos mesmo? Pilatos era um político, irmãos. E a multidão estava pedindo para crucificar Jesus. E ele não quis contrariar a multidão, não quis contrariar as pessoas. Então o que fez Pilatos? Diz o relato bíblico que ele pediu uma bacia com água, lavou as mãos para dizer que ele estava inocente, que aquela decisão foi tomada pelo povo. Ora, irmãos, em relação a Deus, nós não podemos terceirizar as nossas decisões. E Pilatos fez exatamente isso. Ele deixou que outras pessoas decidissem o que ele deveria decidir. Não sei se já aconteceu com você, se já viu alguém que foi pressionado por outra pessoa a não decidir. Pilatos passou por isso. E ao invés de tomar uma decisão, ou eu solto esse ou solto aquele, ele, como nós dizemos, né? Ele ficou em cima do muro. Ficar em cima do muro é o pior lugar, irmãos. É o pior lugar para ficar. E em relação a Deus, não existe essa de ficar em cima do muro. Conhece aquela história do indivíduo que estava em cima do muro? E o diabo estava de um lado e Jesus do outro? Já viram essa história? Que o diabo ficava... Jesus ficava convidando ele para descer, insistindo até para que ele viesse para o seu lado, e o diabo ficou do outro lado, de braços cruzados, não fazia nada, não falava nada. Então diz que alguém, lógico, essa é uma história hipotética, né? Diz que alguém disse: ô diabo, por que Jesus está chamando o rapaz lá, implorando, e você está aí só de braços cruzados, não fala nada? Ele disse: é porque ele está em cima do muro, então ele já está comigo. Então, estar em cima do muro, irmãos, é estar do lado errado. Pilatos escolheu ficar em cima do muro. Escolheu, ao invés de decidir, ele escolheu não decidir. Quem escolhe não decidir, irmãos, já decidiu errado. Na dúvida, faça a coisa certa. Toda vez que você tiver dúvida, faça o certo. Porque na nossa consciência nós já sabemos o que é certo. E Pilatos tomou a pior decisão, a decisão de não decidir. Transferiu a sua decisão para outras pessoas. Pilatos lavou as mãos, mas ele não está isento da culpa, porque a decisão que ele poderia ter tomado, ele transferiu para outras pessoas. Sabe, irmãos, algumas pessoas preferem a multidão, mas se você analisar historicamente na Bíblia, as multidões sempre estiveram erradas, principalmente esta. As multidões geralmente estão erradas. É sempre sábio estar do lado da minoria. Nem sempre estar, a maioria das vezes, estar do lado da maioria é estar do lado errado. E Pilatos não escolheu nem um lado nem outro. Ele permitiu que outras pessoas escolhessem
escolhessem por Ele. Nós não podemos terceirizar a nossa decisão ao lado de Jesus. Aquilo que nós temos que decidir, irmãos, não será o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, meu esposo, meus filhos, meus amigos ou a sociedade que vai determinar a decisão que eu tenho que tomar. Existem muitas pessoas por aí, e talvez até aqui, que não decidem ao lado de Jesus, porque estão permitindo que outras pessoas interfiram nisso. Eu já conheço várias, que passam a vida inteira em cima do muro, não decidem ao lado de Jesus, porque são influenciadas por outras pessoas. Por favor, não permita que outras pessoas influenciem você no que diz respeito à sua decisão ao lado de Jesus. Essa decisão, ela é pessoal, é individual. Ninguém pode interferir. E você jamais interfira na decisão de outra pessoa. Porque no final, irmãos, nosso negócio vai ser entre nós e Deus. As pessoas não nos salvarão. E as pessoas também não nos farão nos perder. Então, esta é uma decisão individual, pessoal. Pilatos fez a decisão errada porque ele achou que se não decidisse, ele estaria livre da culpa. Mas ele tem suas mãos sujas de sangue até hoje. Quero finalizar com o último personagem, que esse aqui todos vocês conhecem. Lucas capítulo 23. Lucas 23. 23, versículo 33. Lucas 23, versículo 33. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Conforme nós vimos, os personagens que nós falamos, Judas tomou uma decisão de traí-lo. Pedro tomou a decisão de negá-lo. Os sacerdotes tomaram a decisão de matá-lo. Pilatos tomou a decisão de ficar em cima do muro, como muitas pessoas fazem, não decidirem, esperar que outras pessoas decidam o seu próprio destino. E esse é um erro fatal. Porém, Jesus, irmãos, também naquela ocasião, precisou tomar uma decisão. E a decisão que ele tomou é aquela decisão que estava feita desde ou antes da fundação do mundo. Não pense vocês que foi fácil para Jesus, porque Jesus estava na forma humana. Naquela noite, você conhece a história, lá no jardim de Getsêmani, diz a Bíblia que ele suou gotas de sangue, né? Não é porque estava calor igual hoje. Ele suou gotas de sangue. E Jesus, ele não gostava de sofrer. Porque na oração que ele fez ali, ele disse: Senhor, Pai, se possível, passa de mim este cálice, se referindo ao sofrimento. Então, Jesus não estava contente com o sofrimento, não gostava de sofrer. E não foi fácil para ele dar a vida, mas era o único meio de você e eu termos acesso à vida eterna. Então Jesus também precisou tomar uma decisão, ainda que outros tenham tomado decisão errada a respeito dele. Ele tomou a decisão certa, tomou a decisão que agradou ao Pai. Ele disse: Senhor, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Então a decisão de Jesus não foi para agradá-lo, porque naquele momento ele sentia dor, tristeza, angústia. Ele estava em um momento de profunda agonia. A Bíblia diz isso. Mas ele orou para que a decisão dele fosse a decisão que agradasse ao Pai. Toda vez que você for tomar uma decisão na vida, irmãos, ore
nesse sentido, para que a sua decisão seja a decisão que agrada ao Pai. Porque se a nossa decisão agradar a Deus, ela será a decisão certa. Muitos de nós, irmãos, cometemos erros, muitos de nós fracassamos na vida, porque nós tomamos decisões pensando, sabem quem? Em nós. Então, quando nós tomamos decisões pensando em Deus, quando nós tomamos decisões baseados na vontade de Deus, com certeza essa será a decisão certa. Ainda que não pareça a melhor opção naquele momento. Oremos a Deus para que no momento das nossas decisões, grandes ou pequenas, possamos tomar a decisão de acordo com a vontade de Deus. Todos nós, irmãos, tomamos decisões e nós fazemos isso todos os dias. Todos os dias. Algumas delas são decisões que parecem pequenas, mas mudam o curso da nossa vida. Mudam o curso da nossa vida. Talvez você esteja lembrando de alguma decisão que você tomou em algum momento da sua vida que mudou a sua vida, para o bem ou para o mal. Quantas decisões, né, Wellington, nós tomamos na vida, das quais nós nos arrependemos. E muitas delas não têm conserto, irmãos. Não tem conserto. Nós vamos viver o resto dos nossos dias com as consequências dessa decisão. Porém, nós também temos a oportunidade de tomar decisões que mudam o curso da nossa vida e que a nossa vida nunca mais será a mesma. Eu falei aqui alguns dias atrás, no dia em que eu fui à igreja a primeira vez. E eu saí dali, irmãos, convicto de que alguma coisa ia mudar na minha vida. Foi uma decisão tão simples, ir à igreja, só que aquela decisão mudou o curso da minha vida, irmãos. Mudou o curso da minha vida. Então, às vezes, uma decisão simples, pequena, muda a nossa vida para sempre. Então, quando você for tomar qualquer decisão, ore a Deus para que você tome essa decisão pensando na vontade de Deus. Porque esta decisão, pequena ou grande, ela pode mudar completamente a história da sua vida. E mais do que isso, pode mudar a história de muitas outras pessoas. Que Deus abençoe você, que nas suas decisões diárias, você possa sempre colocar Deus, colocar a vontade de Deus, para que ela seja soberana na sua vida. Que Deus te abençoe.